Eu não sou muito de marketing, viu, eu escrevo como diz aprendi de Platão. Ele diz: "O filósofo tem que buscar a verdade não para ensinar para os outros, nem para ter fama, mas para agradar a Deus", né. E Wittgenstein escreveu Investigações Filosóficas: "Eu dedico esse livro a ninguém, a não ser a Deus". Pode ser carola, mas é isso que eu sirvo. Olha que bonito. Então, eu me dou muito bem de fazer propaganda, de todos os modos, já que foi publicado, precisa ser vendido, né. Então, exatamente. A grande obra que eu acho minha mesmo, onde eu pus o que eu pude, né, onde eu cheguei ao máximo da minha capacidade intelectual, é essa aqui, Livro do Sentido, que é uma pergunta filosófica, humana, né. O que que estamos fazendo aqui? Para que que eu nasci? O adolescente se revolta com a mãe, eu não nasci, eu não pedi para vir para o mundo, né, para justificar as coisas dele, né. Ou seja, para que quer dizer, essa é a grande pergunta, né, que um grande convertido francês, Bernanos, disse: "É o demônio do para quê". Que sempre nos atormenta, o demônio do para quê. E que nunca esse demônio é sossegado, porque de repente você pergunta: "Mas por que aconteceu isso? Por que que eu estou aqui?". Mesmo se tu tem fé, né, porque sempre ela é recorrente, né, ela volta sempre essa. Aí você perde a esperança na hora de uma morte, às vezes tem a tentação de se revoltar, né, de mandar tudo para o espaço. Até nós que cremos, os santos têm isso, né. Então é uma pergunta realmente constante, né. Certo, mas quem já encontrou uma resposta tem uma coragem, né. Se ancora ali para segurar na crise, na tempestade, né. Pois bem, aqui é o ver, né, é o primeiro volume, a problemática hoje, inclusive no mundo filosófico, porque a maioria dos filósofos hoje, querido, por serem ateus, né, naturalistas, não ter a transcendência, são niquilistas, levam nada. Quer dizer, vive para quê? Morre e acabou. Eu estou idiota do Heidegger, que era o grande filósofo, eu acho um idiota. Ele diz: "Nós o homem é um ser para a morte". Meu Deus, que horror! Cala a boca, vira essa boca. Um ser para a morte? E que é grande então enfrentar a morte. Que palhaçada. Isso é uma exibição para quem? Inútil. Ser herói foi depois a morte te engole, querido. Pode bancar o herói que quiser, essa é a verdade. Tu vai apodrecer filosoficamente no túmulo. Quer dizer, niilista, quer dizer, vai para o nada, para o ralo. Porque não tem transcendência, não tem imortalidade, não tem Deus, não tem eternidade. Até esses dias li um livro, A Morte da Eternidade. Mas que estúpido, que estupidez, né. Então é assim, e se a filosofia, se não se abre para o transcendente, e é uma exigência da razão, não é da religião. Aliás, o Pascal disse: "A última palavra da razão é admitir coisas que a superem". Deus supera a razão, e a própria razão diz: "Eu tenho que inclinar a cabeça, escutar, quem sabe vem verdade do outro lado, não só que cabe na sua cachola". Tem um debate de Sócrates com um jovem que acha que sabe tudo. Aí Sócrates: "Querido, tu acha que a razão cabe tudo na tua cacholinha? Tem razões em todo o cosmos. Por que que a lua nasce aqui e desce lá? Por que que o sol tem eclipse? Tem razões, Zabim. Que deu a razão no cosmos". Aliás, o próprio Einstein dizia, né: "Aquilo que cabe na minha cabeça é um pouquinho, aquelas minhas equações, dessa supermente que organizou esse mundo, essa super razão". Quer dizer, a própria razão mostra que é uma super razão, que é Deus, que é o sábio, é o criador, né, sabe tudo. Então, mas não chegaram lá, os modernos, ou seja, pense com a metade da cabeça. Só até o empírico, o fenomênio, esse mundo que eu toco. O que supera já não é. Querido, é como disse um grande cientista, Max Planck, né, o criador da quântica, da física quântica. Pois bem, ele diz assim: "Hã, da taça da ciência, até a metade é ateia, mas se você bebe até o fundo, lá tu encontra Deus. Tem que beber até o fundo". Só que os filósofos hoje bebem só até a metade, depois joga o resto para fora. Bebe não para o santo, como dizem, né, o resto da cachaça, manda para o diabo. Então, o que que eu estava falando? Qual era o tema? Ah, desculpe. Eu estou me perdendo, desculpa. Bom, então aqui já é a resposta, exatamente. Ver, julgar, é a resposta. Não, a própria razão fura esse mundo fenomênico. Ela já admite uma transcendência. Agora, que essa transcendência se revela em Jesus, que vem entre nós, se passa carne. Não, aí isso é da fé, isso é graça sobrenatural. Claro, o teólogo nunca chega lá, não deduz da sua cabeça, é impossível. Mas que admite uma transcendência, tem, né? Pois bem, aqui já chega a admitir a filosofia e chega também a admitir
a supra-razão, ou seja, a teologia, que não é anti-razão, supra-razão, nunca é irracional, é supra-racional, é mais do que racional. Se apoia no racional, mas vai além. Pois bem. E o terceiro que estou elaborando agora, faz 4, 5, 6 anos. E notem que cada capítulo eu escrevo 10, 15, 20 vezes. Todo inteiro eu faço 5 vezes, refundo completamente. E tem que ser bem amarrado, porque esse é sobretudo para filósofo, para intelectual, para teólogo, profissão. Que vão der? Porque tem que mostrar que eles são falsos, que eles são idiotas, essa é a verdade, no sentido grande, né, do que importa. Sabem tudo, mas não sabem do que importa. Como disse um americano, sabe contar, mas não sabe o que conta, né. Pois bem, então tenho que ser sério, né, enfrentar isso. Então a última, então, é mais prático, né. É como então a questão da religião, da espiritualidade, do cristianismo, que ele sim sabe qual é o sentido. É Deus, e esse sentido se encarnou, se tornou visível, audível, palpável, cheirável, concreto. Você pode dizer: "Olha, esse menino é o sentido do mundo, é a chave do mundo, é o começo e o fim, o centro do cosmos, tudo converge nele", como diz a carta aos Colossenses, as cartas de Efésios, cartas altíssimas, né. Pois bem, é ele a esperança do cosmos. Então, tem que chegar ali, mas tem que ter esse percurso, como ele me pediu para que o intelectual veja e chegue lá, né. Ou seja, como diz Platão, pensar até o fim. Se você pensa até o fim, você encontra Cristo. Tem como. Claro, precisa a graça, porque aí tem a graça da fé, né. Chega um momento que você não pode mais se você um grande filósofo Gabriel Marcel, católico, ele diz assim: "A filosofia acaba como? Ela chega não encontra Deus que fala, encontra Deus, mas um Deus que fala, que diz que é amor, que te ama e que quer te salvar, ela não pode não ver. Então ela se torna invocação. É uma palavra da 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 ausência à invocação. Senhor, revela-te se tu existes. Revela-te. Eu peço. Claro que Deus, como Deus não vai se revelar para quem pede? Claro que vai se revelar, mas precisa invocação, invocante. Quer dizer, a própria filosofia acaba de joelhos, se ela vai até o fim, se encontra seu limite e ela sente que não chega, ela se torna teologia. Ela passa a bola para a teologia responde. Então esse último volume passa por ali, né. A parte prática, né, a parte espiritual, a parte religiosa. E foi ali que eu descobri uma coisa que não era muito clara para mim. Eu dizia: o eh, dá para dar 3 sentidos à vida. No normal dia a dia, se você tem um trabalho, uma mulher, uma família, tem que resolver metade do problema da vida. Ter motivo, cuidar do filho, ter o trabalho, né, tua família. Porém essa é a base. Segundo, ética. Se você tem valores, um ideal, lembra pelos pobres, ecologia, a paz no mundo, é bonito também. Você dá um certo sentido à vida e nobre, né, mas não satisfaz o coração. Só Deus pode fazer. Então, religião. Mas não é toda religião, porque mesmo as religiões não mostra Deus amante, o Deus encarnado, o Deus cheirável, né, palpável. Só o cristianismo mostra. Então é um supra-sentido, está para além da pirâmide dos sentidos. Eu pensava que cabia dentro do sentido religioso, como um estudo especial, mas não é. Não é o sentido top, é o sentido para além do top. Quem esperava que Deus se encarnasse numa criança? Ninguém. Uma coisa inesperada. Tanto que foi chocante, Paulo diz, uma loucura, é um escândalo que um Deus morra na cruz, é um absurdo, né. Mas esse absurdo aconteceu, quer dizer, por graça, né. Ah, então eu descobri tarde disso, eu até comuniquei para ele, amanhã eu quero falar para os padres. E esse se chama sobrenatural, não se fala mais nisso. Quer dizer, um sentido que está sobre toda a natureza, sobre todo o cosmos, sobre todo onde atinge a razão, para além da razão. Mas só Deus pode decidir isso, por livre e espontânea, por graça, por misericórdia, né. Ele teve misericórdia, nós se encarnou. E para a prova que Jesus é o Deus, é a sua ressurreição, nenhum outro. Então, em resumo, é isso.